Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez no podcast. A gente está muito feliz por mais um evento do podcast. Bem-vindo à FAC. E hoje nós temos uma pessoa que eu particularmente sou muito assim, não vou falar, mas eu amo essa pessoa, né? É uma pessoa muito importante aqui na faculdade, nossa gerente da academia, em várias coisas do atendimento e todas as outras, a gente sempre recorre à professora, que é mestre também em atendimento, em fidelização ao cliente e tudo mais. E com inteligência artificial, a gente queria dividir com vocês esse tema, né? Então hoje está aqui com a gente a professora Liliane, que vai trazer para nós o tema de hoje, que é inteligência artificial no atendimento aos clientes. Oi, prof. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal que nos assiste, que nos ouve? Agradeço pela oportunidade, aliás, rica oportunidade, porque nós estamos falando de atendimento ao cliente e agora somada à inteligência artificial. Um tema super importante, né? Não só para atendimento ao cliente, né, professor, mas para todas as áreas. A gente está rodeado de inteligência artificial, então acho bem oportuno esse encontro de hoje. Legal. E sabe, Paulo, quando a gente preparou esses temas todos, né, inteligência para atendimento, surge muito forte como um contexto, né, para a gente entender como que é a inteligência. A gente pensa assim, né? A inteligência é um robô que vai responder tudo, que vai acontecer, que ele vai fazer. E a gente sabe que não é isso. E um dos exemplos que a gente tem, queria dividir com o pessoal que está nos vendo, são os chatbots, né? A gente vai falar desse chatbot. O nome é bonito, mas na realidade é um robozinho que trabalha numa resposta pré-definida para o atendimento, né? Então, prof, eu queria assim debater contigo e trazer para os nossos alunos, né? Qual a importância do atendimento hoje, né? Um atendimento diferenciado, para depois a gente entrar nessa questão da inteligência artificial também, é uma área que a gente está estudando bastante. Qual que é a importância, pela tua experiência, por tudo que você carrega na tua história sobre atendimento às pessoas, né? Como que é o atendimento na tua visão? Certo. Bom, desde que eu me conheço na área profissional, eu tenho atuado nessa área de relacionamento com clientes, né? E agora também com esse relacionamento ao nosso alunado, aos professores. E eu vejo que talvez eu seja suspeita porque eu fiz o mestrado em hospitalidade. E para mim, a hospitalidade é um conceito que diz sobre acolher o outro, né? Seja, não significa que é dar resposta sim para tudo que o outro quer, mas é uma forma atenciosa, uma forma cordial, né, para prestarmos esse atendimento. E quando a gente fala de atendimento ao cliente, eu acredito que um ponto muito importante é a gente personalizar. Então, não tem coisa mais bacana que você, de repente, chegar numa loja que você já tenha o hábito de comprar e o atendente falar: Oi, Valdomiro, tudo bem? Como que tá, seu Valdomiro? Voltou aqui para comprar aquelas camisas coloridas, né? Camisas que, qual a preferência que hoje o senhor gostaria, né, para comprar? Ou então até mesmo numa ligação, né, um atendimento telefônico, ou um atendimento por WhatsApp, que é muito comum nos dias de hoje. Então, ser chamado pelo nome, acho que já começa por aí, né? Poxa, a pessoa sabe com quem está falando, né? Está falando com a cliente Liliane, está falando com o cliente Valdomiro. Então, aí já começa a tomar um outro rumo, o cliente se sente bem atendido, acolhido, né, nesse primeiro contato. Então, acho que a personalização do atendimento é um item fundamental para nós começarmos, né? Aí, isso somado com a inteligência artificial que o professor mencionou sobre o chatbot, é justamente isso, quer dizer, trazer um dinamismo nas respostas, né, nas respostas às solicitações dos clientes. Então esse cliente vai ter uma resposta mais rápida para questões mais simples, né? Então eu até costumo, em um dos materiais que eu escrevi aqui para a FAC, a gente fala da questão de solicitações simples, que são corriqueiras, né? Então o chatbot ele pode esclarecer rápido. Então o cliente ele quer uma resposta
resposta rápida, né, sem delongas. Já quando a gente tem uma situação mais complexa, talvez uma solicitação um pouco mais difícil de ser atendida no papum, digamos assim, né, precisa de um atendimento humanizado. Então, assim, eu acredito que a inteligência artificial pode ajudar, sim, em vários pontos, em várias vertentes, mas o calor humano, o tratamento humano, a emoção que esse atendimento personalizado traz, eu acho que ele faz toda a diferença também. Claro, somado à inteligência artificial é um baita diferencial, mas a gente não pode esquecer esse lado humano, esse lado humanizado de tratar cada situação, porque às vezes você não quer mesmo falar com a máquina, né? Às vezes você fica, aperta um, aperta dois, agora aperta três, tal. Mas fala assim, não, agora eu quero falar com o atendente, eu quero, porque a máquina, como que eu vou explicar para a máquina, né? Claro que isso vai ser aperfeiçoado, né? Com o passar do tempo, né? Os estudiosos, pesquisadores estão estudando a inteligência artificial. Então, a gente sabe que isso vai ser aprimorado, mas hoje, né? Quantas vezes a gente passa nessa situação que liga para um call center ou liga, né, para uma central de atendimento mesmo, e aí lá, diz que um para tal coisa, diz que dois, depois um outro menu, um outro submenu, e assim vai, mas aí você não chega no ponto que, quer dizer, não deu match naquela solicitação que a gente quer. Né? Então, aí sim, talvez um atendimento humanizado para escutar os detalhes, para poder captar por meio dos detalhes qual seria a solução. Então, aí eu acho que tem uma diferença, né, de lidar com a máquina ou lidar com aquele atendimento humanizado. Nossa, muito importante isso que a professora trouxe, a professora estava falando, eu estava pensando aqui, né? E com conhecimento também, experiência que você tem aqui na FAC, inclusive, no atendimento aos nossos alunos queridos aqui. E você não esquece, coloca a tua pergunta aí para a gente responder também. Lembrando que é uma atividade complementar, o podcast também é uma Verdade, é atividade verdade. complementar. Dentro desse contexto, prof, que a gente vê na inteligência artificial, existe uma ferramenta mais técnica, né, que a gente usa para criar um chatbot, que é o Python, uma linguagem de programação, que vem muito de acordo com o que você trouxe, prof. A questão do humanizado, né? Trazer a diferença para uma pessoa, não me sentir um número, mais um. E a gente percebe que as ferramentas de inteligência, elas estão evoluindo, mas ainda a gente tem uma chatice de obrigar a pessoa a ficar naquele ciclo. Então, caminho um, caminho dois, atendi o que você queria, né? Não, não atendeu. Então, pergunto de novo a mesma coisa. A ideia no futuro, né, o que a gente desenvolve hoje, já existem algumas linhas para isso, até para dividir com o pessoal que gosta bastante de tecnologia, é que existe uma internet que a gente chama de internet das coisas, né? E a Verdade. internet das coisas vai se relacionar com os mecanismos de inteligência artificial para que procuremos dar mais emoção nas coisas, mais sentimento, né? A gente sabe que a FAC tem trabalhado bastante isso, o desenvolvimento de um atendimento mais humanizado, mas também a gente precisa da inteligência artificial. E um ponto que me chama bastante atenção, prof, é que tem a questão do custo, a questão da abordagem, né? Muito detalhe para muitas pessoas, talvez não consiga. E também, às vezes, a pessoa não quer, ela quer resolver logo. Então, hoje, a inteligência artificial, os chatbots, estão ajudando numa resposta mais imediata, naquilo que é padrão, perguntas frequentes e tudo mais, né? Então, você que está me ouvindo aqui, eu queria que você pensasse um pouco. Será que no futuro a gente vai ser atendido por uma inteligência artificial e a gente não vai perceber que é uma pessoa? E a gente entra num ponto, prof, que eu vim pensando aqui hoje, né, sobre esse ponto. Como que fica a questão ética quando a inteligência artificial evoluir, é uma tendência que vai evoluir, as ferramentas estão aí, mas para entender que eu não estou conversando com uma pessoa, eu estou conversando com uma máquina que está tão avançada que eu acredito que estou conversando com uma pessoa. Essa questão ética, você tem um ponto para dividir com a gente, prof, sobre ética, a questão da resposta, privacidade dos dados, porque a gente sabe que quando é humanizado, a gente consegue tratar melhor, né? A tecnologia está tirando isso. E há uns debates fortes, né? Recentemente eu mandei um áudio lá para uma entrevista, né? Super legal, tal, falando sobre isso. E da TV, acho que a TV Aparecida, se o Congresso vai trabalhar em cima disso, da inteligência artificial, não burlar ou não cegar as pessoas, né?
Tem algum ponto, prof, que quer dividir com a gente sobre ética, essa questão ética? Professor, eu acho que como todas as relações, né, comerciais, as relações pessoais, né, porque a gente tem uma lei que rege até a nossa sociedade. Então, eu acho que precisa ainda desenvolver mesmo essa questão ética, né, do uso da inteligência artificial, porque a máquina está sendo treinada. Então, a gente faz as perguntas, ela vai aprendendo com as nossas perguntas e com as respostas da própria inteligência. Mas e aí, até que ponto, né, será que determinados assuntos podem ser antiéticos, né? Então, será que a máquina sabe? Será que ela consegue ser, ela precisa ser, na verdade, né, ensinada com esses princípios? Então, até se a gente fizer uma pesquisa, né, no chat GPT, a gente vê que tem certas coisas, figuras públicas, ele até coloca, explica, né, traz uma explanação de quem foi aquela personalidade, mas assim, aqueles pontos principais que são públicos, né, então logicamente a gente sabe que podem ser divulgados, né, então ali também o chat GPT divulga com base no que ele pode, mas e aí, né, quando vai indo no mais fundo, né, até que ponto que a máquina vai saber que tem que parar. Então, para mim, até eu fico com essa dúvida, né? E eu acho que a gente vai ter que estudar mais, ou então ter mais pesquisadores e mais programadores, talvez, né, para lidar com isso. Aí talvez seja uma oportunidade para os nossos alunos, para os nossos candidatos, de repente até pensar em desenvolver um estudo, porque eu acho que ainda nós não temos tantos princípios éticos para que estão para reger, né, para poder cuidar desse uso da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Tem até o filme que a gente assistiu, se não me engano, foi Rede Social, né? Que ele fala da questão da privacidade, né? Poxa, o celular, eu vejo pelo celular, professor, às vezes ele fica lá na minha frente, né? Comigo trabalhando no computador, tal. E aí, às vezes eu tô falando, ele tá lá captando tudo que eu falo. Chega no final do dia, é engraçado isso. Aí eu falo, deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram, que eu vou ver, assim, para relaxar antes de dormir. Não é o momento ideal, mas falo, não, vou dar uma. E acredite, professor, o celular me mostra. Às vezes uma charge, uma piada em cima de alguma situação que eu passei ao longo do dia. Acredita? Então, se eu tô, por exemplo, hoje que a gente tá falando de inteligência artificial, tal, tenho certeza que meu celular, antes de dormir, se eu olhar lá, ele vai me mostrar curso de inteligência artificial, vai me mostrar sobre chatbot. Então, quer dizer, ele tá aprendendo comigo e aprendendo com o meu cotidiano. Mas, opa, até onde que eu quero e que ele pode ouvir as minhas percepções, as minhas conversas, as minhas particularidades, e até onde ele pode seguir com isso, né? Então, ele não sabe, ele tá indo e ele vai pegando, né? Vai captando as coisas. Por isso que até muitos dizem que a melhor coisa é desligar o celular na hora de dormir até. Então, eu também tô aprendendo muito até com o meu próprio celular, né? Porque a gente tá vendo que ele vai absorvendo. É como, eu acho que ele tá mais tempo comigo do que meu filho e meu marido. Então, o celular parece que me conhece muito mais do que uma pessoa da nossa família. Então, realmente, até onde nós temos princípios éticos e legais que trazem esse respaldo, né? Porque aí a questão já não é o meu celular, é meu celular. Então, ele tá me mostrando, né, as coisas que estão relacionadas àquilo. Mas e a partir do momento que as empresas usam essas informações do meu cotidiano para me vender produtos, para me oferecer serviços? Então, é nessa parte que eu acho que talvez a gente tenha que explorar mais, talvez a gente tenha que as pessoas mesmo que cuidam da legislação, desses princípios éticos, talvez teriam que rever, né, essa questão até onde que as empresas podem ir, até onde será que, tá certo que agora você também assinala o grau de privacidade que você quer, né, mas mesmo assim, a gente ainda tem essa possibilidade, mas até quando será, né, que isso vai acontecer?
mas eu vejo que o próprio celular já vai me mostrando, né, várias coisas ao longo do dia, as coisas que eu passei, alguns exemplos, alguns produtos, se eu quero comprar, tal. Então a gente já vê uma movimentação aí dessas questões que futuramente pode envolver muito mais a questão ética e pessoal, né? Ponto De cada um. importante. É, A privacidade, né, digamos. privacidade, né? Esse é um ponto importante também. E a gente passa por uma questão ética. Eu queria ver tua pergunta. A gente quer a tua pergunta aí no grupo. Produção, tem pergunta no grupo? Dá uma olhada aí, produção, né? Nossa produção tá ali. Nenhuma pergunta? Quem que tá aí no grupo? Tem muita gente? Vocês estão prestando atenção? Isso que a professora Liliane trouxe nos faz entender que existe um conceito ético e um limite, né, professora, também. Porque às vezes a pessoa quer conversar com alguém. Por mais que a inteligência artificial evolua, o atendimento vem dessa questão da hospitalidade, da humanização. E que, no meu ponto de vista, humildemente falando, aos meus 52 anos de idade, tudo que eu já vivi, agora estou vivendo essa onda de inteligência artificial, nunca vai substituir uma pessoa, né, o ser humano. Ela pode chegar próxima, mas numa hora H, ali, numa hora bem decisiva, né, é a pessoa que vai precisar. E a gente entende que pode caminhar para uma inteligência artificial que vai saber diferenciar isso, falar, não dá mais para mim como inteligência artificial, é necessário um humano pelo feeling da conversa, por tudo que se desenhou, é importante que essa pessoa aqui tenha um contato de um humano. Esses dias eu estava voltando, eu estava num Uber com a minha filha. O Uber é fruto do, né? Até um exemplo que a gente pode trazer, né? E a minha filha falou, pai, olha que legal. Eu falei, legal o quê, né? Falou assim, faz uma conta. Eu fiz uma conta no papel, tá? 40 mais 2. Ela falou que eu instalei aqui. Ela tirou uma foto da conta. Da foto da conta, deu a resposta para ela que era 42. Aquilo que estava escrito no papel. Aí eu falei, mas você não estuda mais, não? Tem que estudar. Não é só, não, isso aqui me ajuda, isso aqui me ajuda, mas você tem que dar foco, pai. Não adianta pegar várias contas que ele não vai fazer. É a conta do foco. Aí eu dei uma conta mais complexa e ele resolveu também a conta mais complexa com uma expressão. E a gente vê que deriva para isso. O atendimento muitas vezes vai resolver de cara, mas pode emburrecer e deixar as pessoas muito duras, né? O racional. Eu não tenho, sabe, prof, resposta para isso. Eu entendo que o atendimento vai aumentar, a gente vai ter muito robô atendendo, mas eu não vejo como substituição. É até um ponto interessante que está em debate, a profissão. Como é que vai ser a profissão de quem é atendente, né? Ou de quem atende, do atendimento, de uma secretaria, ser gerente da nossa secretaria também, né? Não vai mudar, mas as pessoas vão precisar mudar, mas vai continuar sempre tendo um atendimento. Então, para a gente que está estudando, é legal a gente entender como que a inteligência vai ajudar na construção de uma resposta para que eu atenda melhor. Essa é a ideia. A FAC defende essa bandeira também. É um valor que eu tenho que me identifico com a FAC. De humanização, de até dos nossos alunos terem um conhecimento mais nivelado com o nível superior, às vezes depende. Eu vim de uma família super humilde, então eu tive também na minha carreira nivelamentos, eu tive que nivelar e aprender o que eu já deveria ter aprendido e fui aprender mais tarde. E a inteligência artificial tem ajudado isso. Ah, você quer aprender? Eu te ensino. Mas nunca vai substituir o atendimento de um ser humano, né? Uma pessoa. E a gente vê vários exemplos, né? Vamos trazer alguns exemplos, até a gente está falando do Uber, mas quer trazer para nós uns exemplos de atendimento com inteligência artificial hoje que está no nosso dia a dia, prof? Quer dividir com a Professor, gente? eu até fiz uma pesquisa de algumas empresas que estão no, só para, né, ter uma reunião, porque às vezes tá tudo tão arraigado no nosso dia a dia que fala, poxa, é isso, está no nosso nariz, né? Então, eu até tinha separado alguns, a gente tem. Acho que todo mundo já deve ter falado, Alexa, apaga a luz, Alexa, liga o som. Então, a Amazon trouxe aí a Alexa, né, com essa inteligência aí desses comandos, nossos comandos de voz,
Então, hoje está cada vez mais comum. Também trouxe o exemplo da Netflix, né? Que a Netflix, a partir daquilo que a gente assiste, ele já vai tendo novas sugestões a partir daquelas nossas preferências. E no mesmo caminho segue o Spotify, né? Netflix a gente tem para os filmes, documentários e tal, e o Spotify tá ligado ali na nossa playlist, né? A gente ouviu um tipo de música e aí automaticamente ele já vai captando as nossas preferências e vai sugerindo aí novas playlists naquele mesmo ritmo, né? Então, Netflix, a gente tem então Spotify, a gente tem a IBM, né, professor? Porque a IBM, para quem trabalha na área de finanças, de saúde, atendimento ao cliente, tem aquele Watson. Até numa outra instituição que nós estávamos trabalhando, eles estavam implantando essa questão do Watson no atendimento ao cliente. Então, a gente tem também a própria Uber, né, que o professor falou, porque as corridas agora, a partir das demandas, então ele consegue dinamizar e distribuir aí, né, essas demandas entre os motoristas, né, em diferentes áreas, horários, eles vão captando tudo, né? Então a gente vê que está cada vez mais presente. Então essas são algumas empresas, né, algumas das empresas que tiveram sucesso na implantação da inteligência artificial nos seus negócios, né? E a gente vê que já está no nosso dia a dia. Pelo menos alguma dessas coisas aqui, dessas empresas, nós utilizamos, né, professor? Que legal, prof. Sabe que eu queria saber se tem pergunta no grupo. Tem pergunta de quem está aí com a gente? Professor, eu, Emerson, particularmente, eu tenho uma pergunta Tá pessoal que eu bom. gostaria de fazer. O Emerson é da nossa produção também, né, Emerson? Enquanto Formado isso, pela FAC, né? Isso, Também. exatamente. E gostaria de, assim, enquanto o pessoal que está nos acompanhando pelo Zoom, não envia as suas perguntas, né? Fique à vontade. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para o senhor, Claro. professor. Ali, especialmente na parte da implementação do chatbot com IA. Qual a viabilidade para empresas pequenas, né? Qual o custo, né? Empresas pequenas conseguem implementar um chatbot com IA ou é apenas algo que as grandes empresas, né, grandes marcas conseguem implementar? Olha que legal. Como que é a acessibilidade, né? É acessível hoje para pequenos empreendedores? Legal. Você sabe que eu te admiro muito, viu, Emerson? Porque desde que eu cheguei aqui, né, conheci o Emerson. Você não tá vendo ele, tá aqui atrás das câmeras, mas é o Emerson junto com a nossa produção aqui, tá fazendo isso acontecer, né? E o Emerson é super dedicado, uma pessoa assim que aprendeu muito e é muito competente, né? Muito, muito legal. E não sou político, admiro muito você mesmo, querido. A sua pergunta ela é muito assim prudente e é super barato fazer isso hoje. O GPT permite fazer isso. Se você quiser fazer, se você perguntar para o GPT como eu faço um chatbot para minha empresa, que é uma floricultura, ele vai te dar um script assim, ó, instale um API, você tem que instalar um API, é um aplicativozinho, e você vai desenvolver um código em Python. Só que esse código em Python, Emerson, prof, se você que está me ouvindo, o próprio GPT te dá o código, fala assim, é esse código que você vai rodar, e esse código aqui que você vai rodar, onde está escrito assim, o número do API, o próprio GPT te dá um número também, você instala, não é no GPT direto, mas ele te ensina a fazer. Ele vai criar um robozinho que quando você perguntar uma coisa associada ao teu negócio, ele vai interagir com você como se fosse um clone do GPT mestre, um GPTzinho falando sobre como se fosse um chat da empresa. E é grátis para fazer isso, é gratuito. A gente pode até fazer não aqui pelo momento, tem que configurar também, mas a gente se preparar, em 30 minutos, a gente faz um simples, é um chat simples. Mas se você pesquisar no GPT, ele vai te dar a receita de bolo para você fazer. Aí com o teste ali você faz. Então, respondendo a tua pergunta, é bem barato. E assim, é quase de graça, é o gasto do tempo, Emerson. Mas dá para a gente fazer sim para empresas simples. Você que tem uma empresa ou quer testar, pode fazer. Tem aluno nosso que já testou, né? Tem aluno nosso que já me mandou um GPT e me mostrou que estava fazendo vários assim, estava testando, muito legal. Ela estava fazendo para política. Não sei se está nos ouvindo, né? É a Carol Stein, que fez isso e me mandou um monte de links. Carol, um abração para você. Eu sei que você curte bastante, né? Tá sempre aqui com a gente. E eu vi o seu chatzinho, o seu bot. Então, prof, repassando também, né, nessa pergunta, Emerson, respondemos, né, nessa linha aí? Legal. Obrigado, professor, pela resposta excelente, tá?
Aqui a Chiara Lippert fez uma pergunta, professor, no chat. Ela faz a seguinte pergunta. Sobre direcionar uma marca para criar uma estratégia de mercado, qual a melhor IA para me ajudar? Então, tem várias, né? É assim, hoje o GPT tem ajudado bastante a marca, mas eu não sei, a tua pergunta é posicionamento de marca ou criar uma marca? Não sei se você puder escrever, né? Mas se a gente quer saber a evolução da marca e como a marca se comporta, a gente pode usar a ferramenta do GPT, né? Como uma ferramenta de padrão, um padrão. Mas eu não sei se é nesse contexto que é a tua pergunta. Mas o GPT hoje. Posicionamento e venda. Oi? Posicionamento Posicionamento e e venda. venda. Então a gente pode usar, né? Tem várias, a Google também tem. A Microsoft está lançando Copilot, só que é pago, né? E ele gera até imagens. Eu, assim, sugiro a utilização, mas ele é pago, né? E o GPT ainda tem a versão 3, não a versão 4, que é gratuita. Então a gente pode fazer no GPT. Eu sugeri o GPT, tem outras imagens, depois posso mandar um link com alguns, mas tem várias pipocando. Eu, como sugestão, né? E humildemente falando, eu iria no padrão que hoje é o GPT. Prof, tem algum ponto sobre isso? Quer colocar também? O professor estava falando sobre, né, o desenvolvimento, os nossos participantes também estão questionando sobre, né, qual aplicativo seria o mais ideal para os negócios, mas eu fico pensando aqui que poderia ser um desafio para os nossos alunos aí de sistemas para a internet, nossos alunos de análise e desenvolvimento de sistemas, porque assim como começou o ChatGPT, na época, assim que ele foi lançado, a licença era muito, claro, tinha a versão de teste, mas a versão paga era muito cara. Porque só tinha o ChatGPT naquela época. Agora, o próprio valor, o próprio preço, né, da assinatura caiu um pouco. Por quê? Porque outros concorrentes entraram no mercado. Então, tem dois pontos, né? Um, que o nosso alunado poderia aproveitar a oportunidade, usar esse laboratório, essa experiência, esse conhecimento, né, do professor e de outros professores também da área, para construir também um aplicativo, porque de repente, né, olha aí, pode ser comercializado, inclusive porque a gente vê que microempreendedores, né, pequenas empresas também precisam, né, porque precisam se familiarizar, porque é o que está vindo e está sendo acessível a todos, não só a grandes empresas, como bem colocado a pergunta pelo Emerson, né? Então, fica um desafio para os nossos alunos e, de repente, é um pontapé inicial para um projeto aí dos seus alunos também, né? Para desenvolvimento. E aí, claro, com o passar do tempo, a gente vai vendo que as empresas vão aperfeiçoando e vão trazendo novas técnicas e assim vão surgindo outros players também no mercado. Mas para nós que somos consumidores finais, é bacana porque a gente tem várias versões, várias empresas para testar. Né? Então, eu confesso também que eu uso uma inteligência artificial na parte acadêmica e na área de atendimento. Olha que bacana, a gente faz o atendimento aos clientes, mas a gente pode aperfeiçoar nosso texto. Pode pedir para o chat de GPT deixar mais objetivo, deixar uma linguagem mais clara, uma linguagem mais amigável. Então, olha que bacana poder usar o chat GPT até para a gente ter uma linguagem, assim, para a gente enxergar outras formas da nossa escrita, do nosso atendimento, né? Então, a gente usa muito WhatsApp, e-mail tem desacelerado um pouco, SMS ainda rola por aí. Então, olha só, a gente pode usar na nossa escrita, no aperfeiçoamento dos nossos textos, né? E fora aí uma vasta opção que tem aí para outras coisas, né? Então, acho que para o atendimento a gente pode usar sim a tecnologia a nosso favor, mas eu acho que o ser humano ainda é imprescindível porque ele é que tem condições de fazer a leitura, né, daquilo que o ChatGPT trouxe de resposta, mas e aí, sou eu que vou ter que analisar. Será que ele não está falando besteira? Porque ele está juntando, conectando várias informações. Mas aí cabe a nós saber ler, interpretar, e não simplesmente vai lá e usa aquilo e pronto como argumento final. Não, a gente tem que ter o nosso ponto de vista crítico para não falar besteira e para não passar besteira para frente, né, professor? Muito importante. Prof, ó,
Muito legal. A gente está chegando já no final, Pois né, é, do nosso passou bate-papo. rápido. Passa muito rápido, né? E é um ponto, assim, de valor, porque a ciência da inteligência artificial, ela está em evolução. A minha formação é sistêmica, sou uma pessoa de sistemas. Mas eu não nasci na inteligência artificial, né? E não existe nenhum mestre em inteligência artificial. Existem pessoas de várias áreas que usam a inteligência artificial para trazer benefícios, né? E o atendimento ao cliente é um deles. Com certeza vai nos ajudar. Tem outra ferramenta que eu estava pensando aqui, a resposta, né? Eu vi que você agradeceu, a produção me falou, e pode perguntar, mandar e-mail e tudo mais. O Gemini, né, da Google também faz isso, né? Tem essa cultura, mas muitos ainda cobram. Ou tem muita propaganda no meio, que acaba ferindo os negócios, né? Então, o desenvolvimento ainda profissional e focado é um pouco caro para fazer específico. Mas, no geral, o GPT tem resolvido 80% dos casos, prof. Nós vamos fazer um teste com o GPT, criando um robozinho para atendimento simples, simples, mas interagindo, né? Eu queria também, para ter o certificado, precisa colocar aqui no final, né, o seu e-mail e o nome completo, por favor, né? Porque senão fica difícil de entender depois, não dá para dar um certificado para meu apelido é Miro. O Miro fez a palavra Miro, mas não, dá um nome, né? Tudo mais. Eu queria então, encerrando, agradecer a presença da professora aqui. Foi uma honra para nós aqui no Bem-vindo à FAC. Muito feliz, a professora é muito competente, profissional, estava aqui já a postos, né, para participar. Eu sei que nós demos aqui trazendo o melhor para que você seja bem-vindo à FAC de coração, para que você entenda que a gente quer estar junto, a gente tem esse espaço que é nosso, que a gente quer usar, chama mais pessoas, traga as pessoas para esse ambiente, e a gente vai trazer sempre, a professora vai voltar aqui mais vezes também, e vai falar para nós mais coisas também. Queria então deixar a última palavra para a professora, para os nossos alunos, estão aqui, para quem vai assistir mais para frente, sobre atendimento e a professora, para a gente fechar. Certo. Eu pensando aqui, achei uma ideia bem bacana aqui que eu tenho lido e pesquisado, e que nós mesmos participamos no último congresso que estivemos juntos, né, da educação brasileira, que o que é quantificável, ele pode ser substituído pela inteligência artificial. Então, tem algumas coisas qualitativas que não. E eu trago aqui um exemplo até de um estudo que eu fiz, né, no meu mestrado, que é, por exemplo, sobre essa tal hospitalidade, né? De você enxergar a necessidade do outro, às vezes até antes mesmo de ele perceber. E eu te dou um exemplo e deixo aí para o pessoal também refletir. No Japão, no restaurante japonês, o sushi man, que é o que vai atender o seu cliente, quando o cliente está entrando no restaurante, ele observa o tamanho da boca, né, do cliente para poder moldar o seu sushi. Olha que bacana. Isso é atendimento ao cliente. Isso porque, para não gerar um desconto, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, na verdade, o jeito correto de se comer o sushi é colocando o sushi inteiro na boca e não morder no meio do caminho, né? E aí, o sushi man, então, esse que zela pela hospitalidade, pelo atendimento ao cliente, ele observa o tamanho da boca do seu cliente para poder formatar, para poder montar os sushis para esses seus clientes. Então, para não gerar desconforto, para ele ter uma experiência bacana. Então, olha só, tem coisas que inteligência artificial não vai substituir, mas isso vai depender o quê? Da gente, né? Das nossas competências comportamentais, das soft skills que o nosso diretor Wilson Vitório Rodrigues fala bastante e a gente defende junto à ideia. Então é isso. Então cabe a nós ver de que forma que a gente pode ser diferente da máquina, né? Então, com certeza, cada momento com o cliente é único, né? Cada cliente também, a gente tem a minha tratativa com o professor Valdomiro é de uma forma no sentido que são situações inéditas, né? E assim como o Emerson, o Fábio, né? É diferente, a gente vai ter de acordo com o atendimento, de acordo com cada necessidade. Então, por isso, essa personalização e por isso esse atendimento diferenciado de uma máquina, por exemplo. Eu agradeço pela oportunidade, professor, de estar aqui com o professor e também com o pessoal que nos assiste. Obrigada pela atenção.
Legal, prof. Obrigado. A gente agradece. Vamos ter outros episódios, né? Opa. E lembrando, né, que você precisa deixar o teu e-mail e o teu nome completo para o certificado, senão não vale, não recebe. E que será emitido ainda, nós vamos preparar em inteligência artificial. Então, vai em breve voltar automático para vocês. Queria agradecer a toda a produção também e dizer que a FAC quer que você seja bem-vindo, esteja aqui sempre assim, entendendo que esse não é um momento de aula, mas é um momento de troca, né, professor? Verdade. Muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe sua vida, Amém. você que está aqui, né? E que seja um tempo maravilhoso para todos nós. Valeu demais. Nos vemos daqui 2 semanas, uma sim, uma não. Não vai parar nas férias, nós estaremos aqui, eu estarei aqui, professora naqueles eventos que estará também, e a gente vai trazer para vocês novos temas. Um grande abraço, até breve. Tchau, gente.